O programa do PCdoB tem como lema o fortalecimento da nação como caminho e a luta pelo socialismo como rumo. A questão nacional, a soberania nacional são pontos fundamentais na política do Partido Comunista do Brasil. E não é uma questão apenas de defesa de fronteiras. É como superar a situação subalterna na divisão internacional do trabalho e na geopolítica mundial, ao mesmo tempo que constrói justiça social e democracia para o seu povo. Lenin, já em 1916, escreveu O Imperialismo, fase superior do capitalismo. A Internacional Comunista, em 1920, fez um congresso, Congresso dos Povos do Leste, que é conhecido como Congresso de Baku, que altera, atualizando uma frase do Marx, deixando a luta anti-imperialista com mais ênfase. O Manifesto do Partido Comunista termina com proletário de todo mundo univos. O Congresso de Baku transforma como lema, a partir disso, da Internacional, proletários e povos oprimidos de todo mundo univos. E o Partido Comunista do Brasil é fundado sob esse espírito anti-imperialista que traz da Internacional e da própria experiência da história brasileira. Então, a fundação do partido se dá sob esse espírito, né? E não houve nenhuma... Depois da Revolução Russa, não houve nenhuma revolução no mundo digna desse nome, que não tivesse esse espírito da questão nacional como centro da tática e da estratégia, né? No nosso segundo congresso, a tese do segundo congresso, de 1925, está fazendo centenário, é boa parte de um livro do Otávio Brandão, Agrarismo e Industrialismo, ensaio marxista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil. E esse texto ele mostra que há dois imperialismos que estão em luta no Brasil e na América Latina, que é o imperialismo americano e o imperialismo inglês. Por mais que essa tese tenha sido refutada depois disso, era o partido, com seus intelectuais e como força política, tentando entender o fenômeno de potências estrangeiras dilapidando as riquezas do nosso país, né? Logo depois, em 1935, 34 e 35, é formada a Aliança Nacional Libertadora, que tem esse espírito anti-imperialista, né? Foi formada com muito do esforço do Partido Comunista do Brasil e tem muito desse espírito anti-imperialista que vai ser uma marca nos anos 30, inclusive em oposição ao nacionalismo tradicionalista dos integralistas de Plínio Salgado, da ação integralista brasileira. Em 43 a gente tem a nossa segunda conferência, que é a Conferência da Mantiqueira. E ali se resolve que o partido vai lutar por uma união nacional em torno de Getúlio Vargas contra o nazifascismo que estava em auge na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Na Assembleia Nacional Constituinte de 1946, os comunistas pedem para que o governo brasileiro mande os Estados Unidos se retirarem das bases militares que haviam sido feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Passou a guerra e essas bases continuaram. Então uma das bandeiras dos comunistas na Assembleia Nacional Constituinte de 46 foi que se retirassem. Nos anos 50, o partido se engajou na campanha do Petróleo é Nosso, que era uma campanha não apenas por conta de haver uma refinaria, a gente retirar o nosso petróleo, mas uma campanha de alimentar a industrialização no Brasil, alimentar as cidades que estavam crescendo, a energia, né? E essa campanha do Petróleo é Nosso foi capitaneada por diversos democratas e nacionalistas e o Partido Comunista do Brasil junto ao lado do general Horta Barbosa, que é a principal figura dessa campanha. Não era comunista, mas era um grande nacionalista. O PCdoB vibrou
com as vitórias anticoloniais, tanto na África, na Ásia e na América Latina. Por exemplo, a vitória de Cuba, né, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Argelina, que foram revoluções, que foram lutas anticoloniais que tinham um forte intuito anti-imperialismo, sempre lembrando que o colonialismo ele é um forte aliado do imperialismo, né. A guerrilha do Araguaia tem na sua plataforma revolucionária a chamada de Por um Brasil livre e independente. Essa era a campanha que se fazia no Araguaia pelos guerrilheiros, além de queda da ditadura, mas também por esse lado anti-imperialista muito forte. Durante as campanhas das diretas, o PCdoB lutava contra a expoliação que o FMI fazia na América Latina e no Brasil. Era grande a crise econômica no Brasil e no mundo, e o FMI vinha dando ordens em troca de empréstimos, e o Partido Comunista do Brasil sempre se colocou contra essa ação do FMI e de outros órgãos internacionais. Na Constituinte de 86 e 87 foram muitas as batalhas em relação à defesa nacional. Por exemplo, a conceituação de empresa nacional. Se a Petrobras é uma empresa nacional, se a Volkswagen é uma empresa nacional por estar no Brasil. Então foi um debate muito, muito intenso, e os comunistas levaram esse debate à frente com muita força, com muita coragem, com muita habilidade, e ao fim e ao cabo, em grande medida, o conceito de empresa nacional na Constituição foi desenhada pelos democratas, pelos nacionalistas, pelos comunistas. Na campanha presidencial de 89, no segundo turno, se dá em torno também desse símbolo do que é um estrangeirismo e o que é um nacionalismo. O Lula se enredou ali de forças populares e nacionais também. Lembrar que os nacionalistas do PSB, os nacionalistas do PDT, os nacionalistas do PSDB no segundo turno apoiaram Lula, e os neoliberais, os a favores do consenso de Washington, estavam no segundo turno ao lado de Collor. Esse embate veio muito à tona na eleição de 89 também. A década do neoliberalismo no Brasil, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, foi a luta contra as privatizações, as desnacionalizações das empresas como a Eletrobras, como Petrobras, como o banco, não só empresas, bancos, mas o Banco do Brasil, né? E essa luta fez uma grande frente ao final da década de 90, que no ano de 2000 acabou tendo um manifesto que é chamado Manifesto em Defesa do Brasil, da Democracia e do Trabalho, que é do ano de 2000, e personalidades, cientistas, forças políticas do movimento social, do parlamento, assinaram isso, inclusive o Partido Comunista do Brasil. Em 2000 ainda, o Partido Comunista do Brasil faz um documento chamado 500 anos de luta. E ali é dado que o povo brasileiro ele é o autor dos avanços que o Brasil teve nesses 500 anos e construtor da nacionalidade. É um momento alto, porque é quando se alia de forma muito forte essa relação da nação com o povo. Então é um documento muito importante também por conta dessa característica. Com o ciclo progressista, que abre com a eleição de Lula em 2002 e a sua posse em 2003, a participação do PCdoB no governo federal sempre pautou, acima de tudo, a defesa da nação. Nas agências que o PCdoB participou, no parlamento, inclusive no movimento social, foi um período de fortalecimento da nação, e isso foi um espírito do tempo também ali, naquele momento de governo Lula e Dilma. Depois do golpe contra Dilma, né, o Michel Temer, o presidente Michel Temer, e depois o Bolsonaro, deram passos atrás com relação a essa defesa da nação, e em 2021 o Partido Comunista do Brasil lança a Plataforma Emergencial de Reconstrução Nacional, onde
teria ali algumas soluções para a situação que foi colocada pelo governo Bolsonaro, pela pandemia, que não estavam na ordem do dia, mas eram as ideias do PCdoB naquele momento. No governo Lula III, é um momento muito delicado para as nações, porque existe um esgarçamento de uma ordem mundial iniciada depois da Segunda Guerra Mundial, e essa ordem mundial ela está se transformando, se modificando. Talvez ela caia e nasça uma outra ordem mundial, né? E muita coisa pode mudar nessa nova ordem mundial. Porém, a defesa da nação, a luta anti-imperialista, tudo indica, as tendências mostram que serão o centro da luta dos povos e inclusive do Partido Comunista do Brasil também.